e ainda vai escutar o VAR para revisar o lance. Assim, causa uma indignação enorme. O tipo de pressão que o árbitro foi suscetível e como ele se comportou durante o jogo. E a gente espera que isso não ocorra mais, tanto esse tipo de escala em um jogo dessa grandeza e no contexto que ocorreu, com um membro da comissão técnica do Palmeiras questionando idoneidade e lisura dos árbitros e da comissão de arbitragem, e o Palmeiras fazendo pressão pública sobre a arbitragem. Então, o árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos esses erros que, com certeza... Obrigado, Marcos. Vai concluir, Marcos? Vai falar? Se eu falar, eu vou... Não, se eu falar vai dar problema, o Bruno já falou. Não vou falar, não. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço humildemente que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos trazer agora o posicionamento do Flamengo em relação à arbitragem do jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Marcos Braz preferiu não falar nada. Ele disse que se ele falasse ia dar problema. Ele preferiu deixar o Bruno Spindel falar sobre a situação. Ele citou o lance do pênalti escandaloso não marcado pelo Flamengo. Inclusive palmeirenses hoje falando que realmente foi pênalti. Uma situação vergonhosa, nem o VAR foi chamado. A pressão do Abel Ferreira e do seu auxiliar funcionou durante a semana. O Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, pessoal. Porque a arbitragem desse jogo foi vergonhosa. E vamos acompanhar agora o posicionamento do Flamengo em relação ao jogo contra o Palmeiras nesse sábado. O nosso diretor, Bruno Spindel, vai fazer um pronunciamento. Pode ir, Bruno. Bom, mais uma vez, boa tarde. A gente queria aqui, em nome do Flamengo, deixar clara a nossa indignação com o que aconteceu ontem no jogo, em termos da arbitragem e outras situações. Para deixar claro, o Flamengo já se posicionou algumas vezes de forma oficial na relação com a CBF, com o presidente da comissão de arbitragem, com a comissão de arbitragem, questionando alguns erros de arbitragem que foram cometidos em jogos do Flamengo. Com frequência, nós vamos à CBF em agendas oficiais para olhar os lances no VAR, para fazer esses questionamentos. Então, para que fique claro a todos que esse trabalho é feito para defender o direito do Flamengo. Em especial, ontem a gente ficou muito indignado com o que ocorreu. Um árbitro que não está preparado para um jogo desse tamanho, para sofrer o tipo de pressão que ele sofreu. Ele dobrou a pressão que ele sofreu, cometeu erros inaceitáveis no jogo. Um pênalti sobre o Everton Ribeiro com uma carga faltosa nas costas, que é inclusive tema de vídeos explicativos da CBF, do que é uma carga faltosa, o que não é, uma carga lateral, ombro a ombro, uma carga nas costas. É inaceitável o árbitro não marcar um pênalti tão claro como esse, mais ainda o VAR não revisar. Tem outro lance também que nos causa muita indignação, que poderia ter causado um problema enorme no jogo. Um lance de ataque do Palmeiras que o Bandeira levanta, assinala impedimento do Rony, o juiz apita para o jogo, nossos atletas param, todos os atletas do Palmeiras, exceto o Rony, param. O Rony chuta a bola para o gol, deveria receber cartão amarelo, o árbitro não deixa cobrar o impedimento e ainda vai escutar o VAR para revisar o lance. Assim, causa uma indignação enorme. O tipo de pressão que o árbitro foi suscetível e como ele se comportou durante o jogo. Tem alguns outros lances aí que não cabe aqui, não vou emitir opinião para não alongar, mas que também eu acho que foram lances, no mínimo, imprudentes e violentos de atletas do Palmeiras que não foram repreendidos com cartão pelo árbitro. E a gente espera que isso não ocorra mais.
tanto esse tipo de escala em um jogo dessa grandeza e no contexto que ocorreu, com um membro da comissão técnica do Palmeiras questionando idoneidade e lisura dos árbitros e da comissão de arbitragem, e o Palmeiras fazendo pressão pública sobre a arbitragem. Então, o árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos esses erros que com certeza poderiam ter mudado o resultado do jogo. Perguntas? Obrigado, Marcos. Vai concluir, Marcos? Vai falar? Se eu falar, eu vou... Não, se eu falar vai dar problema, o Bruno já falou. Pô, não vou falar, não. Então é isso. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruno. Daí, pessoal, esse foi o posicionamento do Flamengo. Como eu tinha falado antes, o Marcos Braz preferiu não falar nada, deixou com o Bruno Spindel para falar sobre o ocorrido, uma situação vergonhosa, pênalti não marcado, lance de VAR confuso, no gol impedido do Rony, uma situação totalmente pró-Palmeiras, a pressão do Abel Ferreira, da Leila Pereira, do João Martins, que é o auxiliar, acabou funcionando, o árbitro entrou muito pressionado, o VAR também pressionado, não foi chamado na hora que deveria, lances que poderiam ter sido marcados ali a favor do Flamengo, como, por exemplo, o lance que é o pisão no Bruno Henrique. A gente sabe que uma falta sem querer é falta, sem querer é pênalti. Ninguém dá um carrinho dentro da área tentando acertar o jogador. É sempre tentando acertar a bola. Se acertar o jogador é sem querer. E não é por causa disso que não é marcado o pênalti. Então, a CBF tem que avaliar. O Flamengo tem que sim se posicionar. Fez muito bem ali o Bruno Spindel. O Marcos Braz não quis falar porque ele sabe que se ele falasse algo a mais, ele com certeza seria punido. A gente sabe como é que funciona. Então, o Palmeiras agora, a tendência é começar a pressionar muito a arbitragem. Tá chegando jogos decisivos. E o Flamengo tem que se posicionar. Tem que ficar em cima. O Bruno Spindel falou uma coisa ali muito grave, que foi a respeito do lance do pênalti. Um lance que a CBF manda como cartilha de se marcar um pênalti, do que é lance ombro a ombro e do que é lance ombro nas costas. Um lance que a CBF passa como cartilha para os times, esse lance obrigatoriamente tem que ser marcado pênalti. Se a CBF usa esse lance como exemplo de uma situação de pênalti para uma situação de não pênalti, que é o ombro com o ombro, o juiz teria que ter consultado o VAR e teria que ter marcado o pênalti a favor do Flamengo. Foi um pênalti escandaloso, uma situação revoltante. A gente espera que isso seja revisto, que a CBF afaste o árbitro, porque esse árbitro não tem condições de apitar sob pressão. Mostrou isso no jogo contra o Palmeiras. Ele passa por uma reciclagem, fica um tempo na geladeira. Ele não tem condições de apitar jogo grande. Deixa ele de fora, coloca outro cara que possa ter essa condição, porque o que a gente viu em São Paulo no sábado foi uma arbitragem horrorosa, muito ruim mesmo. Então o Flamengo tem que se posicionar. Fez muito bem aí o Bruno Spindel, o Marcos Braz, para se posicionar, até para não deixar a situação se perder, porque a gente sabe que pressionou. Se o Palmeiras pressionou e teve vantagem com relação à arbitragem, outros clubes também vão pressionar o árbitro já pensando nessa vantagem na próxima partida. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!